Olá, muito boa noite. A notícia do momento é a contenda estabelecida entre Estados Unidos e Irã, depois do abate do terrorista iraniano Soleimani, feita pelas forças americanas em solo iraquiano, e depois pelas promessas de retaliação feitas pelo governo iraniano. E muito se tem falado no Brasil se, se o país deve ou não tomar uma posição em favor de um ou de outro lado da disputa. Muita coisa se tem falado baseado em fatos concretos, muita outra coisa apenas por achismo e muita outra coisa ainda por simples posição ideológica. Mas a verdade é que o Brasil é tanto parceiro do Irã quanto dos Estados Unidos. E, portanto, tomar uma posição firme a favor de um ou a favor de outro, de qualquer um dos dois lados, é um tanto temeroso. Porque o que interessa, no fundo, é ser pragmático. As nações não têm amigos. As nações têm interesses. Então, quando se lê na imprensa brasileira que o Itamaraty emitiu uma nota dúbia em relação à sua posição a favor de um dos contendores ou contra um desses contendores, isso não é uma questão de impropriedade. O Itamaraty está simplesmente fazendo o papel que deve fazer, o de defender os interesses do Brasil, que pragmaticamente tem que olhar para os dois lados da questão e sempre deixar a porta aberta. A política é exatamente isso, é deixar sempre uma porta aberta para o diálogo. Por um lado, também devemos ter em mente que existe uma lógica de que, apesar do Irã não ser um país árabe, ele, olhando de um modo, vamos falar assim, estrito, tem o apoio de toda a comunidade árabe, que por natureza é anti-americana. E aí, mais um motivo para que o Brasil tenha uma atitude um pouco mais comedida na sua posição de apoiar abertamente os Estados Unidos. Pois, se levarmos em conta que toda a comunidade de países árabes que tem comércio intenso com o Brasil, poderemos ter graves problemas econômicos no que diz respeito às nossas transações comerciais com todos aqueles países, o que realmente seria um grande prejuízo em termos econômico-financeiros para o Brasil. Por outro lado, se tomarmos uma atitude de apoio incondicional ao Irã, teremos um problema sério nas nossas relações com os Estados Unidos, que com o atual governo está numa boa fase de reaproximação, não só em termos econômicos e comerciais, mas também em outros interesses mais amplos, como o combate ao terrorismo global,
o tráfico de drogas internacional e mesmo ideológico, estamos tendo vamos dizer, uma identidade entre ambos os governos. Mas também, como todos sabemos, os governos se alternam periodicamente e, de acordo com a sua ideologia, de acordo com a ideologia de cada um que ocupa temporariamente a cadeira de presidente, tudo, todas as suas posições podem mudar. Isso nós tivemos prova no passado recente, em que tudo mudou de um modo muito rápido. Quem diria que há 3, 4 anos atrás, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos estariam com posições tão díspares em relação a 10 anos atrás, nas suas posições internacionais, no que diz respeito às suas políticas externas. Pode-se dizer mesmo que hoje em dia essas posições são completamente antagônicas em relação a 10 anos atrás. E temos ainda que levar em conta que nada nos garante que, mesmo apoiando incondicionalmente qualquer um dos dois lados, seremos de algum modo beneficiados por essa posição lá na frente. No fundo, é a política e os interesses imediatos de cada país que define a estratégia e a ação que os governos tomam a cada momento. Se hoje isto beneficia este país, ele vai agir de acordo com tal medida. E se amanhã isso o prejudica, ele simplesmente vai contra. E não precisa dar satisfação alguma quanto a isso para o outro lado. O que vale no fundo são sempre os interesses imediatos daquele país. Então, em política externa, uma coisa que sempre se deve ter em mente e que sempre deve ser seguida é só e apenas o pragmatismo. Não pode haver um viés ideológico, justamente pelo que foi dito anteriormente. Os governos de plantão mudam, e com eles mudam os interesses e as estratégias. Como já dizia Maquiavel, não pode haver um governo de prudência e nem deve guardar a palavra empenhada quando isso lhe é prejudicial e quando os motivos que o determinaram deixaram de existir. Então, olhando todo esse problema que se desenrola lá tão longe, que aparentemente não nos diz respeito, temos que ser realistas e saber que, de algum modo, sempre vai nos atingir. Quer seja no preço do petróleo, que, como sabemos, influi diretamente em todo o sistema de transporte e distribuição de mercadorias que necessitamos no nosso dia a dia, quer seja no comércio internacional, de modo muito especial as nossas commodities, que hoje são o carro-chefe do nosso comércio exterior, com geração de divisas e geração de empregos diretos no Brasil, sempre seremos afetados por um desenrolar de uma crise naquela região. Seremos então,
de modo muito pragmático, sempre contra a eclosão de uma guerra. Guerra é sempre um problema. Problema não só para os países nela envolvidos, mas para o mundo todo. O mundo hoje está completamente interdependente. Nós vivemos numa verdadeira aldeia global em que tudo influencia todos de um modo mais ou menos severo. E os únicos que se beneficiariam com a eclosão de um conflito naquela região são aqueles países e aquelas empresas que fornecem os equipamentos que lá serão utilizados. Uma parcela ínfima de pessoas que, no contexto global da humanidade, levaria uma vantagem em detrimento do sofrimento e da desgraça de todo o resto. Hoje, muitas pessoas têm uma visão um tanto romântica das guerras, talvez porque nunca passaram por elas e que não as conhecem, muitas vezes nem por meio de livros. E então não conseguem enxergar todo esse sofrimento de seres humanos que são literalmente colocados à margem da sobrevivência. E também não podemos deixar de esquecer das consequências desastrosas que qualquer guerra traz para toda a economia de um modo global. Nunca nos esqueçamos que guerras começam e se perpetuam sempre em nome de uma ideia de bem comum, de proteger os interesses da humanidade, de proteger aquilo que estimamos, mas que no fundo não deixam de ser sempre símbolos da loucura humana. Era isso que eu queria dividir com vocês hoje. Tenham todos uma boa noite e até uma próxima.